Graças a paz, vocês podem sentar. Você está vendo o que está acontecendo ali fora? Dá uma olhada para trás, rapidinho, contempla por 5 segundos o que está acontecendo ali atrás. Chuvas do Senhor, e chuva é bênção sobre nossas vidas, é cuidado de Deus sobre o nosso viver, e essa chuva física não se compara com a chuva de graça derramada de Deus sobre a sua vida. Toca no teu coração, diga assim: existe uma chuva de graça e de misericórdia derramada sobre o meu viver. Você pode glorificar o Senhor? Aleluias! Glorificado seja o nome do Senhor. Amados, abram vossas Bíblias em Isaías 55. E nós vamos fazer uma leitura deste capítulo, uma leitura breve de todo o capítulo, que ele é curto, e trazer uma reflexão da parte do Senhor a respeito do que Deus falou através do profeta messiânico. Isaías 55. Quantos acharam? Digam amém. Glórias a Deus. Quantos não acharam? Digam misericórdia. Ainda ouvi uns 2 misericórdias. Vamos esperar mais um pouco. Se você está do lado aí de um irmão que está com um pouco mais de dificuldade de achar, ajude-o a achar essa palavra em nome de Jesus. Deixa eu tomar logo um gole dessa água, que vai derramar. Palavra do Senhor ao profeta Isaías diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que tendes dinheiro, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança eterna, dando-vos as firmes benevolências de Davi. Me ajude aí, irmão. Quem está escrito aqui, as firmes promessas de Davi. Em alguma Bíblia está escrito assim? Nenhuma Bíblia? Na Bíblia do nosso irmão aqui, olha aqui, ó, as graças prometidas a Davi. Glórias a Deus. Continuando, versículo 4: eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. E eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Em algumas versões a palavra de Deus diz: porque ele te deu esplendor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Versículo 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva que nós vimos nessa manhã, e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me dá prazer, e prosperará naquilo para que a enviei. Porque com alegria saireis, e em paz vós sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, em outras traduções crescerá o pinheiro, e em lugar da sarça crescerá a murta, o que será para o Senhor, por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará.
Diga assim para o irmão do teu lado: irmão, presta atenção na palavra, larga a mão do celular e larga a mão de conversar besteira. Você pode dizer amém? Vamos prestar atenção na palavra, que Deus quer falar comigo e Ele quer falar com você nessa manhã. Profeta Isaías, o profeta messiânico, o profeta que aponta para Jesus. A Bíblia tem inúmeros profetas. Alguns deles, em determinados momentos, vão denunciar os erros que o povo e os governantes de Israel estão fazendo. Mas a preocupação principal do profeta Isaías é apontar para aquele que viria 700 anos depois dele, Jesus. Quando a gente abre o livro do profeta Isaías e lê lá Isaías 9, nós aprendemos que Isaías profetizou sobre o nascimento de Jesus, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías falando de Jesus, o nosso maravilhoso conselheiro, o teu maravilhoso conselheiro, o teu Deus forte, o Pai da eternidade, o teu príncipe da paz. Se nós pularmos um pouco mais Isaías 61, ele vai falar a respeito do ministério de Jesus, ao ponto de que o próprio Jesus, num determinado momento da sua vida, quando ele entra num templo como esse, e ele é convidado para trazer uma palavra, a porção daquele dia era justamente o que estava escrito em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me convocou a anunciar as boas novas de salvação aos pobres, liberdade aos cativos, cura aos enfermos, e anunciar o ano aceitável do Senhor, o ano da vingança do Senhor, o retorno do nosso Deus. Em Isaías 53, Deus revela ao profeta todo o sofrimento que aquele homem iria passar, que Deus, encarnado em um homem, iria passar. Muitos iriam rejeitar Jesus, ele não teria parecer nem formosura, e ele continua dizendo que, sendo rejeitado, ele aceitou morrer uma morte humilhante de cruz, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Tudo que que Isaías vai falar é a respeito de Jesus. E aqui, amados, nós temos uma primeira grande lição que nós precisamos entender. Talvez nunca nenhum de nós vai escrever um livro assim como Isaías escreveu um livro maravilhoso, de 60 e poucos capítulos. Eu não teria essa capacidade. 60 e poucos capítulos é capítulo para Dedéu, é muita coisa. E nenhum de nós, com absoluta certeza, terá a autoridade de escrever um livro que estará contido aqui. Porque aqui está fechado. Tudo que eu preciso saber sobre Deus já está revelado. Já está contido nas Sagradas Escrituras. Mas concorde comigo no seguinte: todos os dias de nossas vidas, nós escrevemos o livro das nossas vidas. E o livro das nossas vidas, assim como o livro escrito a pena e tinta por Isaías, precisa ser sobre Jesus.
o livro que você escrever todos os dias, o livro que você continuará escrevendo sobre a sua vida, na realidade não é sobre você. O livro que você escreve com suas atitudes, pensamentos e ações é sobre Jesus. Diga para o irmão que está do teu lado: o livro que você está escrevendo é sobre Jesus ou é sobre outra coisa? Só vai glorificar o Senhor aquele que está escrevendo um livro sobre Jesus. Um dia a gente vai subir aos céus, glorifica ao Senhor. Eu vou repetir para você: um dia nós vamos subir aos céus. Nós vamos encontrar Isaías, escritor dessas maravilhas. Nós vamos encontrar Davi, aquele que eu falei por engano, feitor de tantas maravilhas. Um dia nós vamos encontrar os apóstolos. E eu vou perguntar um monte de coisa a eles. Como era, meu irmão, esse negócio de Jesus? Está perto dele. Mas não há um personagem que eu queira encontrar mais do que Jesus. Mas não há uma pessoa que me interesse mais do que encontrar esse Jesus. E deixa eu falar, quem tem a vida regida por esse Jesus, na realidade não faz questão de escrever absolutamente nada, porque sabe que quem está escrevendo e quem está tomando conta de cada momento é o próprio Deus. Ou você acha que Isaías falava o que ele queria? Como boca de Deus, ele falava aquilo que Deus queria que ele falasse. Você é boca de Deus para a nossa geração. Não anuncia aquilo que tu quer, meu irmão. Não fala aquilo que você quer. Fale aquilo que o Espírito Santo tem falado com você. E isso será por testemunho para muitas pessoas. E dentre uma das coisas que Isaías escreve e aponta para o nosso querido Jesus, está o capítulo de número 55, do qual nós lemos nessa manhã e traremos uma... Cadê o relógio? Breve reflexão. Então não vai ser mais breve, não tem relógio? Eu não vou fazer essa maldade com os irmãos, porque gordinho com fome não dá certo, né, Cleiton? Não dá certo, não vou deixar ninguém com fome. Magrinho com fome também, né, Alice? Também não fica legal. Então vou fazer isso com você, a palavra vai ser breve. Acompanhe comigo na Bíblia, por gentileza. Capítulo 55, versículo 1. A palavra de Deus diz: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai, sem dinheiro e sem preço. Água, não, vinho e leite. Estranho, né? Amados, existe uma sede natural em todos nós humanos. Eu tenho bastante dificuldade em beber água, isso me traz problemas. Um dos problemas a igreja já percebeu, minha voz vai embora rapidamente. Sou professor, é o dia todo falando. Além de professor, sou o coordenador da escola, o dia todo reclamando com os alunos. E conversando com os pais. Cadê a aula remota? Por que está acontecendo isso? São as mais variadas besteiras e problemas complexos que nós temos que resolver. A voz vai embora. Boa parte desse problema poderia ser resolvido com ingestão de água. A água, ela tem poderes verdadeiramente miraculosos. Ela sacia a sede, ela hidrata ao ponto dos órgãos funcionarem perfeitamente. Não faça essa experiência de passar 2, 3 dias sem água. Mas imagine você 2, 3 dias sem água. Até as fezes da gente muda, gente. Eu estou falando abertamente aqui para vocês. É isso que acontece.
Até dificuldade para ir lá no Zé Bocão a gente vai ter problema. Vai ou não vai? Vai rasgar tudo. E eu não estou afim disso. A água ela tem o poder de regular a temperatura do corpo. E existe uma sede em nós, que qualquer um de nós, ao chegar em nossas casas hoje após esse culto, pode simplesmente abrir a geladeira, pegar um pouco de água e ingerir essa água. Mas a sede que eu estou falando aqui, ela pode ir um pouco mais além. Veja, qualquer um de nós pode fazer esse movimento de abrir a geladeira e beber água. Mas imagine agora alguém que não tem acesso à água potável. Aí a gente não está falando mais de vontade de beber água. A gente está falando de sede de verdade. De sequer ter a oportunidade de ter uma geladeira para abrir e ingerir água. E existe ainda um terceiro tipo de sede, que começou num dia muito específico. O dia em que o homem caiu no jardim do Éden. No dia que o homem caiu, ele deixou de receber a água da vida diretamente da fonte. E abriu-se em seu coração uma sede chamada de sede espiritual. E para matar a sede espiritual, não é abrindo uma geladeira. Para matar a sede espiritual, eu preciso abrir a minha Bíblia Sagrada. Você pode repetir comigo? Para matar a minha sede espiritual, eu preciso ler mais a Bíblia. Você pode glorificar o Senhor? Aqui está a fonte da água da vida que saciará a nossa sede espiritual. Quem é que afirma isso? Jesus. A mulher samaritana em João no capítulo 4. Você está me dando de beber de uma água, mas tornarei a ter sede, porque essa água não sacia plenamente. Mas eu tenho uma água diferente a lhe oferecer. E do dia que você beber dessa água, jamais você tornará a ter sede mais uma vez. Jesus é a água da vida. Existe um rio que flui diretamente do trono de Deus e inunda toda a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deixa eu falar uma notícia importante para você, meu irmão. Sabe quem é morada de Deus aqui neste lugar? Olha para o lado aí para você identificar a morada de Deus. Sabe o que isso significa? Existe um rio dentro do teu coração. Jesus, a água da vida, entrou no teu ser, saciou a tua sede espiritual. E agora eu quero beber, eu quero me molhar, eu quero me inundar, mas eu não quero prender essa água dentro de mim, porque a água empoçada dá doença. Eu preciso que essa água flua de dentro de mim e alcance outros tantos que estão morrendo e padecendo de sede. Ei, você vai fazer com que a água que está em você flua para outras pessoas. Ele é a fonte de água de vida. E ele diz em Isaías que para adquirir essa água não precisa de barganha, não precisa de negociata. Não precisa, porque ele diz: vinde sem dinheiro e sem preço, porque a água que eu tenho a oferecer para você é de graça. A graça é de graça. O favor é imerecido. Nós não merecíamos e por amor ele olhou para nós e disse: eu não vou deixar você, Gilson, na condição que Adão deixou. Eu vou derramar da água sobre você. Só que o nosso Deus vai além. Diga comigo, o nosso Deus vai além. Glorifique ao Senhor. Glorifique mais forte o Senhor.
Nosso Deus vai além. Ele diz: eu tenho água, mas água não tem gosto de nada. A água tem algumas propriedades. Ela é incolor, a água pura, não tem cor de nada. A gente vê aquele azul no mar, algum tipo de reflexo. Talvez nosso pastor, como físico, possa explicar melhor isso. Eu não faço ideia. Mas eu aprendi em algum momento que a água mesmo, não tem cor de nada. A gente vê o garrafão azul porque a cor do garrafão é azul. Mas se você hoje compra até garrafão verde, rosa, lilás, tem garrafão de todo tipo aí. A água não tem gosto de absolutamente nada. E a água não tem cheiro de absolutamente nada. Mas Deus, aquele que faz muito mais, Ele diz assim para mim e para você nessa manhã: sem preço, sem barganha, sem precisar comprar absolutamente nada, eu ofereço aquilo que mata a sua sede e completa o seu interior. Mas eu não tenho apenas isso para oferecer. Vinde e tomem também vinho e leite. Vocês não entenderam isso? Vou repetir para você de uma maneira que você entenda melhor e com isso possa glorificar o Senhor, entendendo a grandiosidade do que Deus faz sobre nós. Eu dou água, mas eu dou vinho, e o vinho simboliza a alegria. Eu derramo eu sacio a tua sede, mas eu também te entrego a alegria verdadeira, simbolizada pelo vinho. Eu te entrego leite. Quem é mãe aqui neste lugar? Eu não sou mãe, estou levantando a mão só para você levantar junto comigo. Quem é mãe pode levantar novamente? Nossa, temos algumas mães. Ontem eu estava pregando para alguns adolescentes. Quando eu perguntei isso, o pessoal ficou: "Vixe, esse cara está doido. Esse cara doido aí." Foi assim. Tinha umas duas mães, eu acho. Quando provavelmente seus filhos nasceram, o médico deve ter dado a recomendação de que, por um determinado período, o único alimento, o alimento suficiente para o crescimento e amadurecimento do bebê, era o leite materno. As mães concordam com isso? Digam amém. Amém. Jesus, nesse convite que Ele está fazendo, porque tudo isso aqui é um convite. Todos vós que tendes sedes, vinde, é um convite. Eu tenho água para oferecer que vai saciar a sua sede. Eu tenho vinho para lhe oferecer que vai ser a tua alegria verdadeira. E eu tenho maturidade para te oferecer, crescimento para te oferecer. Tome desse leite racional, dado e disponível gratuitamente pelo nosso Deus. Diga assim comigo: eu vou beber da água que simboliza o matar da minha sede. Eu vou beber do vinho que simboliza a alegria de Deus sobre mim. E eu vou beber do leite que me trará o crescimento do Senhor. Você pode glorificar o Senhor? Todos esses versículos que nós vamos ler, na realidade, são sobre um convite. E essa é a temática dessa manhã: o convite do Senhor. Versículo de número 2, por favor, me acompanhe. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Escute bem: a água não tem propriedades nutritivas. O leite tem, o vinho tem. Só que Deus, Ele é tão cuidadoso conosco, que Ele não quer que a gente fique na água apenas, no vinho da alegria, no leite da maturidade. Ele diz: eu tenho um alimento também para você. Sabe qual é o alimento da Bíblia? Jesus afirma: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Eu sou o pão da vida, e quem comer deste pão jamais terá fome mais uma vez.
Eu não estou falando de um alimento físico que nós comemos e daqui a pouco tornamos a ter fome. Eu estou falando de um alimento espiritual do qual nós comemos e nos saciamos plenamente, que tem todos os nutrientes necessários para que a gente não dependa mais apenas do leite racional. Agora eu tenho alimento suficiente para enfrentar os gigantes que se colocarem na minha frente. E eu preciso falar, os gigantes virão, e quem não está alimentado cairá. Diga misericórdia. Sabe por que você disse misericórdia? Porque você não se encontra nesse rol de pessoas. Você é verdadeiramente alimentado pelo pão da vida que é Jesus. Diga comigo, Jesus me alimenta com o seu pão vivo. Glorifica ao Senhor. Mas para alimentar, eu preciso priorizar o reino de Deus. E Isaías vai falar ainda nesse convite, por que é que vocês estão empregando os seus recursos em coisas que são passageiras? Por que é que vocês estão empregando o seu tempo naquilo que é efêmero, naquilo que vai passar? Invistam o seu tempo naquilo que é eterno, porque onde está o teu coração, ali também está o teu tesouro. Nessa manhã, pessoas que antes investiam em relacionamentos que não eram eternos, em relacionamentos que eram passageiros, isso cai por terra hoje, em nome de Jesus. Pessoas que investiam tempo no pecado, isso cai por terra agora, em nome de Jesus. E você vai passar a priorizar o reino de Deus. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Sim, Ele quer acrescentar coisas sobre nós, mas para isso tem que ter prioridades. E a prioridade na minha vida e na sua vida é buscar a água do Senhor e buscar o alimento do Senhor. Quantos aqui vão atender o chamado do Senhor? Digam amém. Diga assim: eu vou atender o convite do meu Deus. Você não está entendendo a profundidade do que a gente está falando nessa manhã, meu irmão. Diga mais forte: eu vou atender o convite do meu Deus. E esse convite não é, meu amado irmão, apenas para a salvação. Talvez você esteja nessa manhã ou nos assistindo e querendo matar sua sede e sua fome espiritual. E aqui está um canal aberto para isso. Mas também sobre a vida dos crentes existe um canal aberto de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E somente saciando a nossa sede, e somente atendendo o chamado, e saciando a nossa fome, é que nós conseguiremos estar mais perto desse Deus. Versículo de número 3. Me acompanhe em nome de Jesus, amado irmão. O versículo 3 de Isaías 55 nos diz: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança eterna, dando-vos as firmes beneficências, promessas de Davi. Sabe quem é que fala vinde a mim também? Um camarada chamado Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham até mim e eu vos darei descanso. Troquem os vossos fardos pesados pelo meu jugo que é suave e leve. Hoje é dia de vir ao Senhor e buscar e continuar buscando o Senhor.
A sede é incrível. A gente bebe da água, se sacia, mas agora a gente quer continuar bebendo mais essa água. Vinde, conheçamos e prossigamos em conhecer esse Deus. E quem atende esse chamado, aí vem uma bênção maravilhosa. As mesmas promessas dadas a Davi são derramadas sobre as nossas vidas. Eu posso enumerar nessa manhã promessas concretizadas sobre a vida de Davi e que estarão sobre a sua vida. Sobre a sua vida você receberá a unção do Senhor. Você será ungido, cheio do Espírito Santo de Deus, assim como Deus fez com Davi. Vai recebendo aí, meu irmão. Você vai derrotar o gigante que se apresentar a você. Não sou eu que estou inventando moda, é a palavra de Deus. Quem vem ao Senhor recebe as mesmas promessas dadas a Davi. Quem tem filho aqui, levante sua mão e glorifique ao Senhor. Eu vou ter filhos. Glorifique ao Senhor. Vocês terão filhos. Vocês terão filhos. Filhos e mais filhos. E muitos desses filhos serão espirituais. E existe uma coisa, uma promessa derramada sobre a vida de Davi, que acontecerá sobre você também. Davi propôs em seu coração construir o templo do Senhor. Deus disse: nananina não, você pode juntar todos os recursos possíveis, eu te dou essa autorização, mas quem vai construir o templo é o seu filho, Salomão. Deixa eu falar uma coisa para você: a tua descendência vai fazer mais do que você fez. Pastor Leandro, pastora Cleo, a sua descendência, Lucas, vai fazer mais do que vocês fizeram. Eu glorifico a Deus pela vida de vocês, mas Ele vai fazer mais. Amados irmãos, nós precisamos tomar posse dessa palavra, porque quem está falando é fiel e justo para cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria. Ele diz que faz e faz mesmo. Eu queria que você glorificasse mais forte o Senhor. Ele diz que faz e faz mesmo. A palavra dele sobre a sua vida não tornará vazia, antes cumprirá aquilo para o propósito pelo qual o Senhor lançou, e produzirá prazer no próprio Deus. Tu já imaginou Deus tendo prazer com você? Este é o meu filho amado, do qual eu tenho muito prazer. Ele fala para Jesus, mas o desejo dele é que ele tenha prazer conosco também. Deus muito tem se alegrado pela obra que tantos aqui têm feito. Deus muito tem sentido prazer pela obra que tem sido levantada neste lugar, porque este lugar não é outro senão a casa de Deus. Eu quero declarar que este lugar é Betel, casa do Senhor, e Deus tem se agradado. Mas não apenas esse lugar, nossos lares são Betel. Em cada lar não é um altar? Diga comigo, em cada lar um altar. Então tua casa é Betel, é casa de Deus. E dentro da tua casa ainda existe uma outra estrutura chamada você. Você é casa de Deus. Versículos 4 e 5. Acompanhe-me, por favor. Eis que eu o dei por testemunha aos povos, como líder e governador dos povos. Eis que a chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Vai entendendo aí, viu, meu irmão? Deus está fazendo um convite. Diga comigo, Deus está fazendo um convite. Agora diga assim comigo: o convite
está continuando. Entenda bem, a gente está avançando e o convite continua. Vinde a mim. Agora, Deus nos chama para ouvir, escutar, praticar e viver. E nesses versículos que nós falamos agora, Deus transforma o convite em uma ordenança, em uma promessa. Você não já veio ao Senhor? Você não já bebeu dessa água? É hora de anunciar sobre essas águas para as multidões. Eu falei aqui que água represada só produz doença. E neste lugar não há água represada. Na tua vida não há água represada. Nosso pastor falou nessa manhã algo que eu tinha colocado para falar nesse sermão, que dizia que Deus nos chama de luz do mundo. E olha o que Isaías vai falar: porque Ele te glorificou. Bota esse versículo aqui, minha irmã, por favor. Versículo de número 5. Olha a tradução disso aqui, ó. Ele te glorificou. Vai chegar. Chegou? Porque Ele te concedeu esplendor. Está casando ou não está? Vocês são a luz do mundo. Sabe o que é esplendor? Brilho intenso. Sabe o que é esplendor? Um fulgor acima do normal. E esse esplendor e essa luz, Gilson, é tão grande que quando as pessoas olham e precisam colocar a mão, como eu estou fazendo nesse canhão de luz, e elas enxergam a réstia, nordestino fala isso, né? Tira a réstia da frente, a sombra. Elas não enxergam um contorno de Cleiton. Elas não enxergam um contorno peculiar do pastor Leandro. Elas não enxergam um contorno de Paulo. Elas enxergam Jesus sobre a sua vida. Eu atendo o convite. Sou chamado por Ele para viver, para ouvir, para escutar, para sonhar. Só que agora o chamado é para que o convite seja estendido para as pessoas. E tem pessoas dizendo em seu coração, planejando, e não há problema algum nisso: eu quero ir para a África, porque lá a turma está precisando ouvir Jesus. Sim, concordo plenamente. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você sabe qual é o continente no mundo que tem menos cristãos? Proporcionalmente, Europa. Entrou um liberalismo, Cleiton, teológico, dentro das igrejas da Europa, que hoje você não encontra mais igrejas. Só que antes de querer ir para a Europa, e quem sabe você vá nas próximas férias, diga amém. Imagine você chegando em Paris. Uau! Eu falo isso para dar moral a Maurício, né? Chegando no Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Tia Gorete gosta. Vendo Messi, Neymar, talvez Cristiano Ronaldo. Aí Jesus bota uma pessoa do teu lado e você anuncia para ela que existe um Deus que mudou o teu viver. Eu não sei se Deus vai te dar outra língua para você falar, ou se vai ser em português também, porque o meu Deus é o Deus dos impossíveis. Ou se você vai usar o Google Tradutor para falar de Jesus, onde quer que você esteja. Mas existem pessoas em Maranguape-1. Quem conhece Maranguape-1 aqui? Levante sua mão. Eita, todo mundo conhece, é? Precisando de Jesus. Existem pessoas no condomínio Green Village, onde eu moro, precisando de Jesus. Antes de querer conquistar o mundo todo, anuncie esse Jesus, anuncie esse convite para quem está perto de você. Sala de aula, lugar de anunciar Jesus. Maiara, hospital, lugar de anunciar Jesus. Cleiton,
Palmares, lugar de anunciar Jesus. Pastor Leandro, no Menino Jesus, lugar de anunciar Jesus. E com o nome desse é que tem que anunciar mesmo. Wagner na Motoca, lugar de anunciar Jesus. O abençoado deu aquela cortada. Aí você vai ir anunciar Jesus. Glorifica o Senhor. Nossa vida é feita para Jesus brilhar. Vamos avançar, senão não dá tempo. E da outra pregação eu aprendi que eu não posso deixar, que não deu tempo, né? Versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para Deus, porque grandioso é em perdoar. Diga assim comigo, existe um convite. Diga mais forte, existe um convite. Deus quer, diga isso, Deus quer que o convite se estenda para outras pessoas. Mas escute bem o que eu vou falar agora para você. O convite tem prazo de validade. E eu não estou aqui para brincar de pregar o evangelho. Eu preciso falar o que a Bíblia diz. Buscai ao Senhor enquanto... O peso dessa palavra enquanto é tão grande. Se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está por perto. Deixa eu falar. Deus está pertinho aí de você. Mas é por enquanto. Heresia? Não. Vai ter um momento em que quem vai estar perto dele sou eu. Vai ter um momento em que quem vai estar perto dele é você. Existe o convite. Ele precisa ser anunciado para as pessoas. Mas quem ouve esse convite precisa entender. O convite tem prazo de validade. Parábola das 10 virgens. 10 mulheres virgens aguardavam ansiosamente pela chegada do noivo. Aquela sociedade era poligâmica. Por isso, 10 mulheres. Não dê legalidade para transformar isso em pecado não, viu meu irmão? Chamado sobre a sua vida para ter uma mulher só. Diga amém. Os varões aí, digam amém. Glória a Deus, é isso. 5 das virgens eram prudentes. 5 das outras eram tolas. Elas tinham algo em comum. Os 2 grupos estavam com lamparinas acesas. Até que alguém gritou: lá vem o noivo. Sabe os crentes doidos dizendo: lá vem Jesus. 2000 anos dizendo: lá vem Jesus. Que bando de crente doido, principalmente aqueles que ficam ali na integração da macaxeira. Quem já viu esses caras aí? A integração da macaxeira tem uns doidos que é todo dia. Lá vem Jesus. O que é que diferenciava os 2 grupos? Um grupo tinha azeite extra e outro grupo não tinha azeite extra. Eu quero declarar sobre a sua vida que além da lamparina terá azeite extra sobre você. Unção extra sobre você. E se você não se cuidar, a porta vai fechar e você vai ficar de fora. É assim que funciona o evangelho. Ou é assim, ou Jesus está mentindo. E Jesus não mente. Quem mente é o diabo, pai da mentira. Nele nunca houve verdade. Aí as virgens bonitonas lá, que não tinham azeite extra, ainda tiveram a audácia de dizer para as outras: dá um pouquinho do teu. As meninas olharam e responderam: se a gente der do teu, não vai sobrar nem para tu nem para mim. O noivo vai chegar e nem casamento vai ter. Sabe quem é o noivo? Jesus. Sabe quem é a noiva? Nós. Você não entendeu? Sabe quem é o noivo? Jesus. E nesse casamento quem chega depois é Ele.
Porque geralmente no casamento do nosso, quem chega é a noiva, né? E atrasa, viu? A minha não, a minha deu lição. Quem atrasou foi o pastor. Não foi o pastor Leandro não, foi o outro. Rapaz, o pastor atrasou no casamento. Ela disse, 6 horas eu tô lá. E não é que a bicha estava mesmo? O homem sofreu um acidente num dia, não foi isso? Era um Corolla, se eu não me engano. Bateram no carro, um homem chegou na hora. O outro celebrando fez o quê? Atrasou. Existe azeite extra sobre a vida de vocês. Mas sobre a vida de quem está apenas com a lamparina, é tempo de buscar o quanto antes azeite extra. Eu vou folhear aqui o azeite extra. Olha o azeite extra aqui, ó. Olha o azeite extra aqui, ó. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Azeite extra não vai faltar. O noivo vai chegar e você vai com ele. Convite tem prazo de validade. Quem aqui já tomou todinho estragado? Eu já tomei. E foi a golada mais forte que eu dei na minha vida. E foi a golada inesquecível da minha vida. Porque todinho estragado produz um sentimento e uma memória inesquecível. Tudo que passa do prazo de validade estraga. É dura a palavra, mas ela é essa. E ela é para salvação e para santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Prazos e validades existem. E no reino espiritual existe um grande prazo. E quando Jesus raiar das nuvens, aqueles que atenderam na hora certa e ouviram a voz e o convite do Senhor, subirão juntamente com os mortos que irão ressuscitar primeiro, adentrarão os portões celestiais, morarão na pátria celestial, Nova Jerusalém. E vai ter um bocado de camarada dizendo, não é que os doidos estavam certo? Os caras da macaxeira subiram. E o cara ficou na fila do barro macaxeira. E a fila do barro, a fila do barro macaxeira é a fila. E no final da fila vai ter um tobogãzinho. Diga misericórdia. Você sabe, está entendendo o que eu estou falando, né, irmão? Estou tentando tirar o peso, mas eu estou falando de céu e inferno. Deus e diabo, é real. Não tem meio termo, não tem negociata, não tem jeitinho. Não tem, é assim que é o Evangelho. Versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também são os meus caminhos maiores que os vossos, e os meus pensamentos maiores do que os vossos. Existe um convite, é preciso anunciar esse convite às multidões, logo depois de aceitar esse convite. É preciso entender que o convite tem prazo de validade. E é preciso compreender que quem está fazendo o convite tem autoridade para fazer. Você entendeu? Quem já deu uma festa aqui, diga amém. Poucas pessoas estão escondendo as festas de mim, não estão? Estão querendo me chamar não, irmão? Me chama que quem gosta sou eu, viu? Quem já deu uma festa aqui, diga amém. Glória a Deus. Quando você convida para a festa, vai quem para a festa? Hein, gente? Me respondam. Os convidados. Você entendeu a profundidade disso? Quem dá a festa, quem faz o convite, tem autoridade para fazer. O convite aqui, quem está fazendo é Jesus. Ele tem autoridade. Sabe por quê? Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os caminhos dele são maiores do que os nossos. O lugar da habitação dele é maior do que o nosso. Ele tem autoridade para fazer esse convite. E eu preciso dizer, na festa de Jesus, não entra, penetra.
Na festa de Jesus não tem arroz de festa. Ou como diria na nossa época, não entra bicão. Quem já ouviu aqui essa expressão bicão? Bicão, meu irmão. Só tu, Rodrigo. Que história é essa? Os irmãos são tão novinhos ou tão mais velhos? Das duas, uma. E tinham outra expressão da época de Maurício. Não é possível um negócio desse. Na festa de Jesus só entra quem foi convidado. Parábola das bodas nupciais. Certo rei tinha um filho que iria se casar. Deus, Jesus, o noivo, a noiva. Chama os nobres do palácio, os judeus. Ah, eles não querem vir para a festa não, Senhor. Recusaram o convite do rei. Que pachorra. Que ousadia. Mas ainda assim, eles tiveram liberdade de fazer isso. Querem vir, não é? Ultrapassa os muros do palácio, que tem uma turma, que eu tenho certeza que se eu convidar, eles vão querer vir para essa festa. Olha para quem está do teu lado, olha a turma aí, ó. Olha a turma aqui, ó. Aqueles que aceitaram esse Jesus e querem entrar na festa dele. E na festa dele o banquete é real. Tem pão da vida e tem água que sacia a sede espiritual. Ele mesmo nos prometeu fazer isto em memória de mim, até que eu venha. Ele virá, nós subiremos, glorifica ao Senhor, irmão. E quando chegar lá, o banquete vai ser com ele. E não vai ser um pastor do cabeção servindo. E não vai ser um pastor do buchão servindo. Nem um pastor com um peito, que é Cássio, né? Ele tem um peito mais para frente assim. Ele não está aqui nem para se defender. Está aí? Não, eu não quero. Ah, Cássio é outra pessoa. Vai ser Jesus de Nazaré nos servindo. Glorifique ao Senhor, igreja. A festa é real e quem está convidando tem autoridade para convidar. Eu estou terminando. Versículos 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes produzirá o efeito que me dá prazer e prosperará naquilo para que enviei. Diga assim comigo, existe o convite. Diga mais forte, existe o convite. Eu preciso anunciar esse convite. A autoridade em quem faz o convite, diga isso. A autoridade em quem faz o convite. O convite tem prazo de validade. Quinta coisa, o convite é real. Jesus não está brincando de ser Jesus. Jesus não está mandando o link do WhatsApp falso para ninguém, não. E só quem já entrou nessa cruzeta de link de convite falso de WhatsApp sabe o que eu estou falando. O cara dá o golpe. Aceite aqui, olha, para você ganhar um mega desconto da Juliette nas lojas americanas. Aí você clica. Geralmente pessoas mais velhas têm essa dificuldade, viu, irmão? Cuidado nos links que está acessando. Meu pai mesmo é direto. É muita promoção, Bruno. Eu te oriento, não, viu? Se eu for clicar num link desse, o ladrão tá ferrado. Que ele vai entrar na conta e vai estar lá zero. Na realidade vai ter umas dívidazinhas para ele pagar. Mas eu não quero ter meus dados expostos. Existem convites que são falsos. Mas existe um mega convite que é verdadeiro. Eu aceitei esse convite no dia 4 de novembro de 2006.
E foi pregado naquele dia que eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E eu pensei que minha vida ia ter um fim, até que eu ouvi o convite, e eu disse: ele é real. A minha vida não vai ter fim, essa carne vai ter fim, mas eu vou viver eternamente do teu lado, Jesus. O convite é real. E para terminar, o que acontece com quem aceita o convite? Com quem não aceita, eu já imagino que vocês saibam, mas eu preciso incentivá-los a entender o que é esse convite de salvação e de santificação. Quem aceita o convite, versículos 12 e 13, sairá com alegria. Quem aceita o convite do Senhor, sai por essas portas com alegria. Quem aceita o convite do Senhor, sai dessa vida com alegria, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quem aceita esse convite, em paz será guiado. As guerras continuam, mas agora eu tenho paz com Deus. Eu guerreio contra o mundo, eu guerreio contra o diabo, mas a guerra que antes eu travava com Deus, eu não guerreio mais, porque agora eu tenho paz com Deus. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Escute isso: quem aceita o convite do Senhor, o mundo inteiro reconhece que você aceitou o convite. A natureza bate palma para você e diz: ele estava condenado e agora ele é filho. Por aceitar o convite. Em lugar do espinheiro crescerá o pinheiro, em lugar da sarça crescerá a murta. Pinheiro e murta são plantas saudáveis. A sarça, mesmo sendo usada por Deus para falar com Moisés, era considerada uma árvore impura, para você ver que Deus é capaz de transformar até aquilo que é impuro. O espinheiro, uma árvore teoricamente impura. Quem aceita o convite transforma todos os sentimentos ruins em sentimentos bons. Fica de pé comigo nessa noite, nessa manhã, quase noite. Se eu continuar, vai para a noite mesmo. E tudo isso será para o Senhor, por nome e por sinal eterno, que nunca se apagará. Nesse momento, eu queria falar do convite ao contrário. Apocalipse 3, versículo 20. Escute bem isso, meu irmão, porque isso é muito forte. E Deus falou tremendamente comigo nessa palavra. Inverteu-se o convite. É hora de você convidar o Senhor. Jesus, eis que estou à porta e bato. Ele não arromba a porta. Ele não chuta a porta. Ele continua batendo. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É dia de convidar Jesus. Uma hora a batida vai parar.
ou porque você abriu, e eu lembro, Will, e eu sei, Will, e Deus sabe que você abriu a porta. Ou então vai parar porque Ele abriu outra porta. E se você não abriu a sua na hora certa e não convidou Ele na hora certa, a lá de cima vai se fechar. Quantos aqui já abriram a porta do coração para Jesus? Eu quero te dizer que há uma porta aberta de salvação sobre a tua vida. Você entrará pelos portões de ouro da mansão celestial. E se você não abriu a sua porta e convidou esse Jesus que tem autoridade, que faz um convite real, é momento hoje de abrir a porta para a salvação e para a santificação.